Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, é sempre um prazer estar aqui me comunicando com vocês pelo nosso canal Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Meus caros e minhas caras, eu volto a lembrar que nós alcançamos realmente a meta que traçamos para o ano de 2024. Aliás, nós superamos em 1.000 inscritos. Traçamos uma meta de 5.000, conseguimos os 6.000. Mas você vai nos ajudar a alcançar a auspiciosa meta de 7.000 em 2025. Tá fraco, porque só tem 65. A gente tinha feito uma conta que era para ter pelo menos 100 inscritos em cada mês. Eu tenho um amigo que é muito carinhoso comigo, que ele disse 100, negócio de 7.000 tá pouco, você vai alcançar 10.000. Eu não tenho essa pretensão, mas os 7.000 me deixa um pouquinho otimista. Então, meus caros e minhas caras, eu quero abordar com você aqui agora algo que eu achei muito interessante nessa questão como é que diz? Da deportação que o presidente dos Estados Unidos começou a fazer. Ele entende que deportando alguns que lá estão de forma indocumentada, ou seja, sem a documentação legal, que vai resolver o problema dos Estados Unidos da América. Mas o problema dos Estados Unidos da América não é exclusivamente o fato de ter estrangeiros trabalhando lá. Até porque esses estrangeiros que lá estavam ou estão, eles fazem aquele serviço que o norte-americano não quer fazer. Eles são os que lavam defunto, os que sobem naqueles viadutos enormes para poder limpar prédios, que o americano não quer fazer esse risco. Não quer ter esse risco. Por quê? Via de regra, toda a parte da cultura, principalmente a cinematográfica americana que eu digo, eles que se consideram América, e aqui parece que não é América não, até parece que a América foi descoberta lá, né? Então, dizendo o seguinte, que eles nos ensinam que eles são super-heróis, e Mulher Maravilha, e Super-Homem, e Pererei, e fazem tudo, e os detetives são os melhores do mundo e tal, mas tudo aquilo é fantasia. Eu gosto muito de brincar com as pessoas que assistem novela, que eu chego, vejo aquele pessoal entusiasmado com a novela. Eu via, né, que tem 5 anos que eu não vejo televisão. E aí eu chego e digo assim, ó, não sei por que vocês estão falando isso aí. Tudo isso aí é mentira. E é verdade, é mentira, né? Não tem nada de verdade naquilo. Então, meus caros e minhas caras, o que eu quero demonstrar? É que o problema dos Estados Unidos, e eu vou dizer em outro vídeo, que meu compromisso é não extrapolar o tempo, é outra coisa. Outra coisa que todos nós vamos sentir quando começarmos a entender que já passamos, ou que não somos os mesmos, não é? Veja como você é forte com 20 anos, quem é que lhe segura? A velocidade que você tem aos 15, aí com 60 você já não tem mais. Porque tudo acaba. Não existe nada definitivo no mundo, principalmente o domínio político. E esse é o maior problema dos Estados Unidos. O império começou a ruir, mas isso será assunto para outro vídeo. O que eu quero demonstrar aqui agora é o seguinte, é que nessa deportação, nós temos no Brasil, e também alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos da América, alguns que são puxa-sacos. Aqui no Brasil tem puxa-saco demais. E eles não podem ver alguém que tenha mais dinheiro do que eles acham que puxando o saco do cidadão que tem dinheiro, ele se iguala ao cara que tem dinheiro. Eu vejo isso aqui na minha cidade o tempo todo. O cara bajulando e tal, medindo as pessoas pela quantidade de metal que possui.
via de regra, é assim. O cidadão é bom, né? Mas se ele tiver dinheiro, ele é melhor. E as pessoas começam a admirar aquelas pessoas que acumulam um monte de dinheiro. Coisa que eu não faço, não. Para mim, ó, não tenho interesse nem de saber os nomes dos carros. Eu sempre digo o seguinte, eu sou completamente analfabeto em carro. Porque eu só conheço o meu. Ou um outro, mas eu não identifico o carro com facilidade, porque eu não desejo o carro do outro. Quero nem saber. Bom, mas o que aconteceu, e eu vou mostrar aqui para você, vou colocar aqui inclusive a imagem de uma moça do Brasil. Ela pediu ao presidente Trump que no governo dele não fosse igual ao governo brasileiro, porque eles estavam insatisfeitos demais com o governo brasileiro. Porque lá nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde. Ou você tem dinheiro ou você morre à míngua. Porém, existem algumas pessoas que têm alguns hospitais que fazem caridade. Aí o cidadão vai para um hospital que ele tem que pagar, o próprio hospital arranja um jeito de dar uma injeção nele, dar uma melhorada e larga ele na porta do hospital que faz caridade, que normalmente são dessas instituições internacionais e não das dos norte-americanos. Os norte-americanos tinham uma tradição de tocar fogo nas pessoas que eram negras. Talvez você pense que isso é brincadeira, mas não é não. Eles odeiam os negros, porque eles acham que vão feder menos do que o negro quando eles morrerem. É uma triste ilusão. Colocam um monte de produto para o defunto ficar cheiroso, mas não vai ter jeito, ele vai apodrecer do mesmo jeito e é da mesma maneira. Mas eles entendem que não, eles são os maiores do mundo. E nessa confusão, os Estados Unidos acham que são dono do mundo e acham também que Israel também acha que ele é dono do mundo. E que todas as pessoas vão perecer e todas as pessoas vão morrer no fio da espada de alguém de Israel. Até os idiotas brasileiros que se dizem cristãos pentecostais, eles vão a Israel idolatrar Jesus Cristo quando Jesus Cristo não é idolatrado em Israel. Então, diante de tanta burrice, o norte-americano continua achando que ele é superior. Essa experiência por 2 vezes fracassou na Europa. Mas ainda tem europeu achando que ele é melhor do que o outro, e não é coisa nenhuma. Mas não é esse o problema. Então essa moça, ela pediu ao presidente Trump, que não fosse igual ao Brasil, porque o Brasil tem sistema único de saúde. O Brasil tem SAMU 92, que antes eu estava até conversando com 2 amigos que tenho ali, 2 alfaiates queridos, que é Jaime e o outro agora, eu para não falar o nome errado, eu vou me preservar, no próximo vídeo eu falo. Tudo começa com J, eu posso errar. A gente estava conversando e eu dizia a eles o seguinte, sempre vou lá, é muita conversa boa, porque ele tem uma coisa especial, que ele ajeita a camisa, ajeita paletó, faz uma barra que fica espetacular na sua calça. Fica ali na rua Monte Castelo 274, aqui no Alto Maranhão. Os caras são craques e aprenderam tudo com o pai. E então a gente estava conversando o seguinte, na nossa infância, porque a idade dele é parecida com a minha, existia alguém adoecer e ter um carro para apanhar com segurança, com médico, com paramédico, com enfermeiro, tudo tinha. Não. Quem adoecia no Alto Maranhão, e seu Alamiro tinha uma rural verde e branca, toda rural, quase que era tudo verde e branca aqui no Brasil, tinha azul também, azul e branca, seu Alamiro pegava e levava. Era o carro que tinha no Alto Maranhão. Porque tinha outro, que eu vou falar aqui, Caboclo, mas era um caminhão. Caboclo era um caminhão. Só tinha esses 2 carros no Alto Maranhão, não tinha mais não. Podia aparecer,
para não mentir, tinha uma caminhonete de seu... Parece que o nome dele era seu Ildefonso. Eu lembro que o nome da esposa era Dona Durvalina, mas eu não tenho certeza se o nome dele era Ildefonso, não. Ele tinha uma caminhonete esquisita, mas tinha. E tinha também os carros do Departamento Nacional de Endemias Rurais, chamado DENERU, que tinha seu Antônio Peçanha, que era motorista desse carro, tinha seu Denero e tal, mas era carro do governo, não era carro assim de particular. Bom, então esse era o nosso cuidado no tempo de infância. Tinha esse negócio de quebrar a perna ali no Alto Maranhão, era capaz de alguns saírem até carregados nos braços para chegar no Hospital São Geraldo, que era mais fácil do que chegar na Santa Casa de Misericórdia. Mas hoje não, hoje tem o SAMU 92, que atende a você, meu caro e minha cara que está assistindo. Se você tem um problema em casa, liga, eles vêm atender. Isso não existia até Luiz Inácio Lula da Silva começar a governar o Brasil. Mas não tinha também agricultura familiar. Hoje tem. Não tinha o programa Luz para Todos. Não tinha o programa de merenda escolar, como é uma janta, é um almoço que se serve hoje. Inclusive com o município, porque no governo Guilherme Menezes ele me disse que a prefeitura comprava frutas do quintal de pessoas de Vitória da Conquista, que se inscreviam na prefeitura para fornecer alimento para a educação. Essas conquistas o Brasil conseguiu ter a partir de 2004. Como em 2006, 2007, por aí, começou o trabalho da transposição das águas do Rio São Francisco, que melhorou a cara do Nordeste brasileiro. Mas mesmo assim, essa moça foi pedir ao presidente Trump para que fosse diferente, para que ele apenas aceitasse, como ele é um gangster, que ele fizesse no Brasil um jeito, uma maneira de que aqueles marginais que foram como boi de piranha para providenciar o golpe de Estado do dia 8 de janeiro, seguindo as determinações do sujeito chamado Trump, que tentou dar um golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Essas pessoas, então, entenderam que deveriam agir e que isso era uma coisa linda, maravilhosa, que eles eram patriotas, essa coisa toda. O que é que aconteceu a rigor? O tal do Trump ouviu essa conversa, ela conversou com ele, mas ela foi deportada. Por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais puxa-saco que essa moça fosse, e de fato ele não a queria nos Estados Unidos da América. E ela veio embora. Além disso, as pessoas que chegaram ao Brasil chegaram acorrentadas pelos pés e algemadas nos braços. Foi preciso a intervenção do presidente do Brasil, que agiu de forma correta e falou: aqui dentro do Brasil ninguém vai ficar algemado. E aí transferiu os passageiros dos aviões norte-americanos sem algema. Fez prevalecer a soberania brasileira, embora alguns brasileiros que se dizem patriotas, mas não são patriotas para ganhar dinheiro no Brasil, para explorar o povo brasileiro. Agora, patriota para lutar pelas pessoas do Brasil, sejam elas pobre, rica, preta ou branca, não são todos hipócritas mentirosos. Então, foi isso tudo que aconteceu. Eu estou registrando isso aqui sem entrar muito no mérito, para que você entenda quem é quem nesse nosso Brasil. Muita fantasia, muita mentira, muita falta de vergonha, muita falta de respeito. Olha, é mais fácil um brasileiro que nunca disse a ninguém que é patriota
ser patriota do que aqueles que estão enrolando a bandeira do Brasil. Tudo sem vergonha na cara e que falam Deus, pátria e família. Primeiro, que não acredita em Deus. Segundo, que nunca acreditou na pátria. E a família, então, é tudo mentira. Só que fica naquela fantasia que os norte-americanos nos ensinaram. Porque a gente ia para o cinema, ver o Super-Homem, ver aquele rapaz que atirava, lembra daquele Django? Django é italiano, não sei, né? Não lembro. A Itália também tinha esses cowboys, então faz confusão. Mas era tiro, o cara acertava, tinha 5 para pegar, ele atirava em todos. Então toda essa fantasia foi passada para nos ensinar a ficar cada vez mais besta. E diante disso, o que aconteceu? O próprio presidente Bolsonaro simplesmente disse que Trump está correto. E se fosse Trump, ele agia da mesma forma. Eu tenho certeza que ele talvez agisse de forma pior. Ponto. E basta.